Vamos dar uma olhada aí no que o IPEC mostra, né? A rejeição, gente, é aquela pergunta assim, em quem você não vota de jeito nenhum, né? 46%, quase metade, né, das pessoas aí dizendo que não aprovam o governo Bolsonaro. Lula tem 33%, né? Ciro Gomes, 18%, Emael, da Democracia Cristã, tem 7% de desaprovação. E aí vem Vera Lúcia, Simone Tebet, Pablo Marçal, com 6% aí de rejeição, Sofia Manzano, do PSC, PCB, 5%, né? Leonardo Péricles, do União Popular, também. Soraya Tronic, 4%. Não sabe ou não respondeu, 8%. Disseram aí que poderiam votar em todos os candidatos, 3%. Vamos voltar para aquela primeira tela onde você tem Lula e Bolsonaro, Edu, por favor, né? Que é ali a elite onde está centralizada a disputa. Essa diferença, isso é quase metade do eleitorado dizendo que não vota em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. É esse dado que o PT está explorando. Falando com um político do Centrão, eu abro aqui, né, trazendo aqui a conversa para vocês, né, a rejeição de Bolsonaro é um fator limitante para ele, ou seja, bate com o que a Renata estava falando, né, a avaliação desse político, né, a rejeição do Bolsonaro é um fator limitante para ele, já pegou alguns dias do impacto do Auxílio Brasil e o cenário não mudou tanto. Há um problema, pode voltar aqui para a gente, Edu, porque aí eu já começo a falar com o Leandro Rezende a respeito desse assunto, né? Há um problema, Leandro, na avaliação, né, que o governo, na avaliação do Centrão, de que os governistas teriam ali exagerado na expectativa em torno da melhora por conta do impacto do Auxílio Brasil e da diminuição do combustível. O que me disse essa fonte, quem eu respeito muito e que é um consumidor ávido de pesquisas dos mais variados setores. Ele diz o seguinte, né? Bolsonaro celebrou muito o preço da gasolina, mas o problema é que o litro do leite está mais caro do que o litro da gasolina. Inflação de alimentos é um problema brutal e isso você não consegue diluir com essas notícias pontuais. Eu quero ouvir o Leandro Rezende um pouco sobre isso, Leandro, porque a verdade é essa, né? Não produziu o impacto que se esperava aí a chegada, né? Esses primeiros dias de pagamento de auxílio e também de boas notícias no setor do corte. A fonte estava falando, né? A gente fala muito, né? 100 mil taxistas vão ganhar R$1.000. É muito pouco no universo de eleitores de 150 milhões de pessoas. A campanha do presidente Jair Bolsonaro tem um repertório, né, para dizer que, olha, as pesquisas vão melhorar ou para desacreditar as pesquisas, de uma forma geral. Esse repertório envolve mencionar a redução no preço da gasolina, que de fato está acontecendo, a expectativa pelo pagamento do Auxílio Brasil de R$600, que começou a ser pago no valor de R$600 na semana passada, e o impacto que eles acreditam que terá essas medidas como o Auxílio Brasil, além do Auxílio Brasil, o auxílio para caminhoneiros e o auxílio para taxistas. É um repertório aí de 4 medidas que não está ainda se traduzindo numa melhora substantiva do presidente Jair Bolsonaro, pelo menos nesse levantamento do IPEC, isso não apareceu. E aí, quando isso é confrontado com alguns aliados do presidente, vem o troco de que, a essa altura do campeonato, as pesquisas de 2018 já mostravam o presidente Jair Bolsonaro na frente, né? Uma tentativa de desacreditar as pesquisas. E até para a gente ter uma comparação, eu peguei a pesquisa Ibope de agosto de 2018, Dani, só para a gente ter uma rápida noção, o IPEC hoje em dia é formado pelos que anteriormente estavam no Ibope. Em agosto de 2018, o ex-presidente Lula liderava, ele era tido ainda como candidato, ele aparecia com 28% e o Bolsonaro com 15%. E a rejeição aparecia do presidente Jair Bolsonaro maior do que a do ex-presidente Lula em 2018, porém menor do que hoje. Em 2018, em agosto, 37% dos eleitores diziam que não votariam no presidente Jair Bolsonaro, agora são 46%, a do Lula muito parecida, 30% em 2018 e 33% agora. Não são, a eleição de 2018 é muito diferente da eleição de 2022, você tem um fator econômico que é fundamental para entender o pleito desse ano, isso é o que todas as pesquisas têm mostrado, que o eleitor está
muito mais preocupado com a economia agora do que estava em 2018, quando o tema da corrupção era muito mais presente, mas é fato que não só a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro, claro, se tornou muito mais conhecido agora da população. Essa rejeição aumentou, ela não diminuiu no último, de acordo com as pesquisas mais recentes, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro aumentou e, por enquanto, as medidas de reforço, de tentativa de recuperação da economia, não surtiram o efeito que a campanha do presidente quer. Yuri, a inflação de alimentos é brutal, fato, né? Está pesando muito e pega especialmente os mais pobres, é a que penaliza os mais pobres, porque trata-se de fator básico, né? Para subsistência, enfim. Não cede, essa não caiu. O problema do Bolsonaro é que o litro do leite está mais caro que o litro da gasolina. Achei cristalina a frase da fonte e pode ajudar a explicar por que, apesar da melhora na avaliação que apareceu ali na Quest, por exemplo, a rejeição do presidente ainda não sai desse patamar aí quase que inabilitante, perto dos 50% dos eleitores. Pois é, Dani, eu tô olhando para baixo aqui, peço desculpa, só para procurar num recorte aqui do IPEC de hoje, que tem a ver com essa questão do quanto aqui também na pesquisa do IPEC, é exemplo do que já apareceu na Genial Quest, amanhã inclusive tem outra rodada da Genial Quest, mas no Datafolha e em outras pesquisas, o quanto quem tem menos renda e menos escolaridade prefere o ex-presidente Lula e tem mais dificuldade para ter intenção de voto, para ter apoio o presidente Jair Bolsonaro. O IPEC ele faz um recorte, inclusive, de quem ganha até um salário mínimo. E nisso é muito marcante que é a maior diferença entre Lula e Bolsonaro. Eu estou descendo aqui, rolando a página até chegar lá e estou passando a cheio. Quando a gente leva em conta até um salário mínimo de renda familiar, ou seja, aquela população realmente mais vulnerável, a gente está falando de 60% para Lula e 19% para Jair Bolsonaro. Mais ou menos naquela faixa ali de 3 votos para cada um, né? 3 votos para Lula para cada um voto em Bolsonaro. À medida que essa renda vai subindo, essa diferença diminui. Mas mesmo quando se leva em conta de 1 a 2 salários mínimos, é 44 a 29 a vantagem de Lula. Uma vantagem maior do que a vantagem no âmbito geral. Tudo isso para dizer que essa questão, ainda que o governo tenha uma série de notícias positivas que vêm sendo divulgadas nas últimas semanas, Renato Meireles, do Instituto Locomotiva, ontem mencionou muito isso, o quanto as últimas semanas foram importantes para o governo nessa construção de comunicação das ações que foram tomadas. Isso tem aparecido já há algum tempo. A grande questão é para quem que elas se destinam, quem que elas realmente atendem. O auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, sem dúvida alguma, atende os seus beneficiários que estão nesse universo. Mas principalmente essa questão dos impostos dos combustíveis e da própria redução do preço dos combustíveis que tem sido conduzida pela Petrobras e a forma como o presidente Jair Bolsonaro conseguiu terceirizar a responsabilidade pelo aumento dos combustíveis, isso vai atingir as classes mais escolarizadas de maior renda, que aí sim o presidente Jair Bolsonaro consegue ter uma diferença menor ou até superar a partir de 5 salários mínimos, exato, a curva se inverte totalmente. Faz eu tenho aqui os dados, olha. Exatamente. Entre os que têm ensino superior, 2 a 5, essa classe média mais alta, ele já passa, já passa, né? Exato. E mais de 5, 46 a 36. Perfeito. 10 pontos de vantagem para Jair Bolsonaro. Mas aqui no IPEC, mesmo entre quem tem educação superior, está uma situação de empate técnico, não chega a ter vantagem para nenhum dos dois, além da margem de erro.